Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 17. Por quê? Porque nós vamos fazer a leitura do Evangelho da festa de São João Batista, na missa da vigília. Então, no Evangelho de Lucas, nos dias de Herodes, vivia um sacerdote chamado Zacarias. Sua esposa era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Quando a Bíblia dá o título de justo para alguém, é o maior merecimento que alguém possa receber, principalmente no Antigo Testamento. São José, por exemplo, é chamado o homem justo. É porque é o homem que obedece a Deus, não é? E no versículo 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Isso é uma marca muito forte para o povo da antiga aliança, um casal que não tem filhos, ou não tem filho ou filhos. É uma marca muito forte porque era um sinal de esterilidade, de falta de frutos, falta de herança, falta de vida, falta de eternidade até, de posteridade. E isso era um sofrimento tremendo para uma família, um casal. Eu acredito que a gente pode pensar, não é? Hoje em dia o que significa ou significaria não ter filhos. É quando a gente se sente a vida sem frutos, uma vida que não gera, não germina, não percebe-se em crescimento. Isso é sofrer, não é? A gente perceber que não avança. E aí, não sei, a pessoa fica ansiosa, ou a pessoa fica deprimida, ou fica um pouco sem graça, ou sem gosto, falta de sentido, falta de alegria, falta de esperança. Tem uma palavra que pode significar muito isso, marasmo, sentir-se em marasmo, nem vai para frente nem para trás, não é? É perceber a vida estagnada. E você sabe que a água estagnada, ela não é saudável. A água boa, ela é água corrente. A água estagnada, ela termina por alimentar bactérias ou vermes ou podridão. Então isso é o sentimento forte daquele casal. Não tinham filhos, né? E Zacarias, ele era um sacerdote, estava exercendo sua função quando o anjo do Senhor foi ao seu encontro no santuário. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tá bom, aquela súplica foi atendida. Por isso que a gente reza no Salmo: vinde, ó Deus, em meu auxílio. É o pedido de súplica. O Senhor atendeu aquela prece. Então é bom a gente perseverar nos nossos bons pedidos, apresentar ao Senhor a nossa realidade e que nós queremos gerar, queremos ter filhos, queremos ter uma vida não estagnada, mas uma vida que percebe que está avançando na fé, na esperança, na caridade, na alegria, na compaixão, no perdão, a vida que segue e vai em frente. Muito bem, o anjo continuou dizendo: tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. João, em hebraico, é Yohana, que significa Deus é misericordioso. Significa também que Deus é servidor, que Deus se inclina para nos encontrar. Deus faz de tudo para nos encontrar. A gente pode dizer assim, o nome João significa isso: Deus faz de tudo para nos encontrar. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho continua, o anjo dizendo: tu ficarás alegre,
porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e ficará repleto do Espírito Santo desde o ventre materno. E de fato essa profecia se cumpriu. Você lembra quando Nossa Senhora visitou Isabel grávida, e Nossa Senhora Maria saudou a Isabel, olá prima, podemos imaginar, e bastou essas palavras da Virgem Maria, a criança no ventre da mãe, porque a mãe, Isabel, tinha ficado cheia do Espírito Santo, a criança começou a saltitar, digamos assim, né? A estremecer no ventre da mãe. Então foi verdade, a profecia se cumpriu. João ficou repleto do Espírito Santo desde o ventre materno e recebeu uma missão. Meus irmãos e irmãs, o tema da missão é importante, porque você diz, mas por que Deus deu aquela graça para aquela família? Por que fez João Batista ter o Espírito desde do ventre materno para uma missão? Não é uma regalia, não é porque é melhor do que ninguém, é para uma missão. Converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Foi a missão de João Batista. Preparar os caminhos do Senhor, anunciar o Senhor está vindo. E ele é misericordioso e ele se inclina, porque o nome João significa isso, né? Ele fará de tudo. Vamos nos converter. Esse era o grande grito de João Batista. Muito bem, então que